famílias que aqui, ó Deus, estão sendo representadas. Queremos ver os lares, Pai, sendo tocados pelo Teu Espírito. Vem, poder de Deus. Eu quero, Pai, liberte a família completamente. Livra esse lar, ó Deus. Livra essa casa. Senhor, livra do mal. Livra mesmo, ó Deus, do jugo do diabo que se levantou contra a nossa família. Toda a obra das trevas tem que cair por terra. Pai, em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Ensina-nos, ó Deus, a cuidar melhor da nossa casa. Ó Pai, ensina-nos, ó Deus, a criar os nossos filhos na Tua presença. Ó Espírito Santo, nos dê a Tua graça, a Tua direção para a edificação da nossa casa. Queremos ver o nosso lar diante de Ti, servindo o Senhor na nossa casa, Pai, vivendo e desfrutando das Tuas bênçãos. Clamamos ao Senhor em nome de Jesus, invocando o Senhor o Teu poder, e pedimos, opere, isso para a Tua honra, para a Tua glória, Pai. Cercamos a nossa casa, nós nos abençoamos, em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos e diga, Pai, em nome de Jesus, colocamos a nossa casa diante de Ti e lhe pedimos que o Senhor venha falar conosco, nos iluminando, nos fazendo entender aquilo que é preciso ser feito para levar a minha família, a minha casa, a Te conhecer, para que a Tua salvação torne-se uma realidade em toda a minha família. Senhor Jesus, clamamos a Ti, vem com o Teu poder e opere em nossas vidas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, e amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Boa noite em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. E hoje a gente começa o Seminário da Família. Serão 10 lições que estaremos estudando juntos. A cada semana uma nova lição, um novo mandamento que nós estaremos estudando. Intitulei como mandamentos, mas na verdade são textos bíblicos que servirão para a gente como um ponto de partida para aquilo que a gente precisa realizar, fazer dentro da nossa casa para a edificação do nosso lar. E hoje o nosso assunto, a primeira lição, vai ser aqui: ouçam o Filho de Deus para edificar o lar. Todo mundo já recebeu a lição? Amém? Receberam? Então vamos juntos estudá-la aqui com atenção. Quem tem a lição, pega na mão, por favor, vamos acompanhar juntos. Seminário da Família. Estamos vivendo dias difíceis em nossa sociedade. Violência doméstica, divórcio, aumento de criminalidade e uso de drogas são alguns dos sinais que mostram a fragilidade de uma das bases da nação. Qual é? A família. Vamos dar uma paradinha aqui, por favor, olha para mim aqui, preste atenção. Abra um parênteses aqui muito sério que deve servir para a nossa reflexão. O triste de tudo, lamentável mesmo, é que esses problemas não têm atingido apenas as famílias que não conhecem a Deus. Tem atingido muitas famílias que conhecem a Jesus. Deveria ser assim? Não deveria. Então nós vamos entender a mensagem de hoje, e nós sabemos pelas Escrituras, como vamos ver daqui a pouquinho em Mateus 7, que a chuva cai sobre as casas apenas dos não evangélicos, não é isso? Não. Ela cai sobre os evangélicos e sobre os não evangélicos. Não é? A tempestade se levanta, não é só na casa de quem não conhece Jesus. Se levanta contra a casa de quem conhece Jesus. Só que às vezes até mesmo aqueles que conhecem a Cristo não estão praticando, não estão vivendo os princípios, os ensinamentos que o Senhor em sua palavra nos dá para a construção e edificação da família. E nesta hora, mesmo aqueles que conhecem Jesus acabam passando por situações bem difíceis e em alguns momentos até têm os seus lares de alguma forma atingidos e sofrem por não estarem conseguindo viver essa palavra no dia a dia do seu lar. Então é muito importante que todos nós não apenas tomemos conhecimento do que a palavra fala, mas que pratiquemos o que a palavra fala dia a dia da nossa vida. Amém? Então vamos continuar aqui. Nestas 10 lições, estudaremos temas que nos levarão à reflexão
e valorização dos relacionamentos familiares. Entendemos ser necessária a prática desses princípios que vamos estudar nas 10 lições, né? Princípios bíblicos, para vivermos melhor como família e sociedade. Primeiro mandamento: ouçam o Filho de Deus para edificar o seu lar. Dá uma paradinha só aqui, e esse tema é muito importante para todos nós. Alguns anos atrás, Deus falou comigo de forma muito profunda naquele texto de João, capítulo de número 2, que eu já preguei aqui algumas vezes, só você, acredito que a maioria já sabe. Mas Deus falou muito no meu coração naquele texto quando a Maria disse para Jesus: acabou o vinho, Senhor. E Jesus disse: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E a Maria entendeu o recado. Ela disse, posso dizer para você, com todo respeito à figura da Maria, ali ela falou a coisa mais certa que ela já disse na Bíblia. Ela ali foi usada por Deus. Ela disse: façam tudo que Ele, Jesus, disser. Se a gente precisa de milagre, se a gente quer a nossa família edificada, nosso lar transformado, a nossa casa restaurada, não tem outra opção a não ser fazer tudo que o Senhor disser. Não tem outra opção. Essa é a solução. E não foi só a Maria que disse isso. O próprio Deus disse isso, e daqui a pouquinho a gente vai ler na lição. Então vamos continuar. Vamos ler juntos esse versículo, Mateus 7, 24. Pode ler comigo? Vamos lá, todo mundo em voz alta. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos mais uma vez ler? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Observe que Jesus vem falando aqui: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Que palavras? Que palavras? O sermão da montanha. Vem comigo abrindo a sua Bíblia, comigo, se você a tem aí, em Mateus 7. Mateus 7. O versículo 24 que nós acabamos de ler. Observe bem, ele está no final do capítulo 7, esse texto. E o versículo 24: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele descreve a história. Vamos ler. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva também, do mesmo jeito, e correram os rios da mesma maneira, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. O que aconteceu? Caiu. E caiu. E foi grande a sua queda. O capítulo 7 termina aqui. Na verdade, o capítulo 7 é a finalização do sermão da montanha, que começou lá no capítulo 5. Vamos lá para o capítulo 5? Então o Senhor Jesus disse que prudente é aquela pessoa que escuta essas minhas palavras e as pratica. Que palavras? Todo esse sermão da montanha, do capítulo 5 até o 7. Como eu não vou ter condições de estudar com você o capítulo 5, 6 e 7, não dá para a gente aqui, não, a gente vai fazer vigília nessa noite, né? Vamos ter amanhã de manhã, talvez a gente não termine. Então eu vou pedir para você o seguinte: quero dar uma missão para todo mundo aqui. Qual missão, pastor? Ler o capítulo 5, 6 e 7. Para você entender todas essas orientações que o Senhor deu, e que Ele diz que a gente precisa escutar tudo isso e colocar em prática na nossa vida, para que a nossa casa esteja edificada.
edificada sobre a rocha, e quando a chuva cair, quando os rios correrem, quando o vento bater com força contra essa casa não vai cair. Então eu preciso aprender e praticar todos esses ensinamentos. Vamos ver só alguns, para a gente poder colocar um pouquinho de água na boca aí. O que Jesus ensinou aqui? Mateus 5, versículo de número 2. E abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é aquela pessoa que reconhece que é pobre de espírito, ou seja, que é necessitada de Deus e que busca, porque essa pessoa dele é o reino dos céus. Versículo seguinte, versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqueles cujo coração é quebrantado, aqueles que chegam aos pés do Senhor, que abrem o coração, que choram aos pés dele, que clamam pela presença dele, essas pessoas serão consoladas. Verso 5: bem-aventurado quem? Os mansos. Não é aquele manso igual o leão selvagem, não, mas aqueles mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando Jesus está falando isso tudo para a gente, ele está dizendo para a gente o quê? Você quer ter a sua casa edificada? Faça isso. Reconheça que você é pobre de espírito. Reconheça que você por si mesmo não é capaz de construir e de edificar teu casamento, tua casa, tua família. Reconheça que você é necessitado do conhecimento que eu tenho para te dar, para que você consiga cumprir essa missão. Lembra do que o salmista disse? Ele disse que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então todo o trabalho que fazemos para a edificação do nosso lar, se Deus não estiver nesse negócio, não vai fluir, não vai acontecer, vai ser perda de tempo. Aí ele continua dizendo: os que choram serão o quê? Consolados. Não são os que choram porque estão com problemas, mas são os que choram diante de Deus dizendo: Senhor, me ajude. É aquela esposa que diz: Senhor, eu quero ser a esposa que o Senhor planejou que eu fosse. Aquele marido que diz: meu Deus, eu preciso da tua graça para ser aquele marido que o Senhor planejou que eu fosse. Aquele pai, aquela mãe que vai aos pés de Cristo e diz: Senhor Jesus, eu quero ver os meus filhos na tua presença. O que eu preciso fazer? Mostre, me ensine como devo fazer para levar os meus filhos à tua presença, ao teu caminho. Amém? Bem-aventurada são essas pessoas que são mansas. Olha aí, ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos ser mansos. Ele mesmo disse, aqui também, Mateus 11, quando ele fala lá no verso 28, quem está cansado, sobrecarregado, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele disse: aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Então ele nos ensina a mansidão. Verso 6 diz: bem-aventurados que têm o quê? Fome e sede de justiça. Que justiça é essa? Ah, pastor, lá no juiz, bater o martelo lá e brigar por uma causa judicial. Não é isso. Justiça aqui é a justiça realizada por Cristo na cruz do Calvário. Aquele que tem sede e fome de descobrir o que aconteceu naquela cruz. Aquele que tem sede e fome de conhecer a justiça de Deus realizada pelo Senhor Jesus a meu favor, a seu favor. Estas pessoas que têm fome e sede de conhecer isso serão fartos. Esses serão fartos. Esses serão extremamente abençoados por Deus. Essas pessoas. Amém? Ele diz no verso 7: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que ele está ensinando a mim e a você? Que nós precisamos usar de misericórdia. Às vezes não fazemos isso. Às vezes nós queremos que se use, que alguém use para conosco de misericórdia. Queremos receber misericórdia, mas nem sempre queremos oferecer misericórdia. Lembra daquele homem que Jesus contou numa parábola, dizendo que o homem estava totalmente endividado, uma dívida impagável, e então o seu senhor o cobra, e ele disse: Senhor, eu não tenho como pagar, mas eu vou pagar, vou dar meu jeito, eu vou fazer de tudo para ele pagar. E aí então o Senhor dele disse: olha, perdoado estão as suas dívidas, me der pagar. Muito obrigado, sai de lá feliz da vida, contente demais. Quando ele sai, ele pelo caminho dá de cara com um homem que devia para ele. Ele usou de misericórdia, como ele recebeu misericórdia? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que ele não usou de misericórdia, ele cobrou aquele homem: você tem que me pagar. Ok,
você está devendo, tem que pagar. Mas não foi como só nisso. O homem disse, olha, eu vou lhe pagar, me dá uma forma de pagamento, eu vou dar um jeito de pagar. Você não quer saber, vai para a cadeia. Voltou na cadeia. Ele não usou de misericórdia como ele recebeu misericórdia. Às vezes nós usamos de 2 pesos e 2 medidas. Às vezes a gente não tem misericórdia. A gente tem misericórdia para com as pessoas de fora de casa, às vezes, e não temos misericórdia para com as pessoas da nossa própria casa. É sério. Às vezes a gente não usa de misericórdia como gostamos de receber misericórdia. Queremos que as pessoas sempre entendam o nosso lado, mas nem sempre queremos entender o lado dos outros. Não é assim que acontece? Infelizmente. A gente sempre acha que não, mas a minha intenção não era essa. A gente julga as nossas questões pelas nossas intenções. Julgamos as questões dos outros pelas suas ações. Então a gente julga por aquilo que ele fez. Ah, que ele fez isso, que intenção. Ele não sabe coisa nenhuma. Ele fez e acabou. Agora o nosso, não, mas a minha intenção não era essa. Não, você tem que entender que não tinha esse propósito. Não pensava assim, não era assim que eu queria ter feito. Não foi assim que você fez? Não era a intenção. Você entende que não era a intenção. Então a gente acaba usando 2 pesos, 2 medidas. A palavra de Deus diz aqui, nós temos que aprender a usar de misericórdia. Versículo de número 8 diz para a gente, bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Eles verão a Deus. O que ele está dizendo para mim e para você? Que nós precisamos ser pessoas limpas de coração. Precisamos escutar isso aqui e praticar. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Não são aqueles que botam lenha na fogueira. Poxa, esse pessoal falou de você, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e taca a lenha na fogueira e quer ver o circo pegar fogo. Não. Isso não é um pacificador. Esse não é um filho de Deus. O filho de Deus, em vez de botar lenha, ele tira lenha para o fogo apagar. Ele quer ver as pessoas bem. Ele quer reconciliar as pessoas. Ele não quer dividir ou separá-las ainda mais. Ou seja, está dizendo para a gente aqui, precisamos ser pacificadores. Amém? Verso 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Sofremos alguma perseguição, somos caluniados, somos de alguma forma injuriados, somos de alguma forma maltratados. Por quê? Porque servimos a Jesus, porque estamos fazendo a vontade do Pai. A Bíblia diz, alegrai-vos, exultai-vos, grande é o vosso galardão no céu. Em vez de ficar magoado, chateado, entristecido, bicudo, né? Em vez de ficar com raiva, não sei de quê, louve a Deus, Senhor. Eu estou sendo injustiçado e estou servindo o Senhor, estou fazendo a tua vontade. Então, louvado seja o Senhor por isso. Agora é diferente se a pessoa dá motivos para os problemas que enfrenta. Aí é outra história. Mas se não demos motivos, meu amigo, alegre-se com Deus por estar sendo, de alguma forma, perseguido dessa forma, que é o que diz o verso 12. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Depois ele vai falar do 13, sobre a necessidade de sermos a luz para a nossa casa, de levarmos a luz para a nossa família, de levarmos o conhecimento de Deus para eles. Enfim, ele vai falando tantas e tantas orientações que eu ficaria aqui muito tempo explorando e não dá tempo. Ele vai falar de jejum, vai falar de oração, vai falar das esmolas, vai falar da maneira que devemos proceder de uma forma pura, santa, que o nosso olhar tem que ser santo, vai falar sobre lançar ansiedade sobre o Senhor, vai falar sobre buscar primeiro o reino de Deus, enfim, uma série de ensinamentos que ele dá nesses capítulos aqui do Sermão da Montanha. Mais uma vez, sugiro a você que leia o Sermão da Montanha, porque aquele que escuta e pratica esses ensinamentos, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é uma pessoa prudente? Vamos lá? Continuando a lição. Por definição, prudência significa virtude que nos faz conseguir o que desejamos, evitando todos os perigos. Abrimos um parênteses aqui para entender que os fins não justificam os meios. Não justificam. Os fins não justificam os meios. Então eu não posso usar de qualquer forma, de qualquer atividade para conseguir o que eu quero. Se for dessa maneira,
pessoa vai fazer muita coisa que transgride a palavra de Deus. Não é assim. Eu preciso ter um foco, um alvo na vida? Preciso. Mas eu preciso ter um alvo sem perder os valores, os princípios, sem deixar de lado o temor a Deus. Senão a pessoa vai estar se perdendo. Então aqui a definição de prudência, uma definição bem interessante essa aqui. É uma virtude que nos faz conseguir o que desejamos, evitando todos os perigos. Quem é prudente não vai meter a mão numa caixa de força, ou tem aquela caveira lá dizendo que é perigoso aquele negócio. Então quem não tem perícia para isso, quem não é habilitado a mexer com parte elétrica, não deveria meter a mão lá, porque pode ficar grudado lá, levar um choque daqueles e ter um prejuízo muito grande. Então não faça. Só que às vezes as pessoas, elas nem sempre respeitam aqueles pontos de perigo, né? Aqueles limites estabelecidos, nem sempre. Quando já foram na praia e estava lá uma placa lá, perigo, e você viu gente abusando lá, nadando lá no meio daquela zona violenta. Quem já viu isso? Já viu. Já viu. E quantos se afogam naquelas águas? E quantos conseguem ser resgatados, mas outros, infelizmente, morrem afogados, porque não respeitaram, não tiveram a prudência necessária, uma vez vendo que aquilo era perigoso, sair fora daquilo. Não é? Quantos e quantos não respeitaram? Ah, tem gente que gosta de surfar no trem, já viu isso? O pessoal fica em cima do trem lá, dando uma de equilibrista lá, já viram isso? Já viram? Mas quantos já perderam a vida com esse negócio? Não é? Quantos já perderam a vida? Não são pessoas prudentes? Nem um pouquinho. Não tem nem um pouquinho de prudência nessas pessoas. São pessoas extremamente imprudentes. E muitos deles, infelizmente, não ficaram para contar a história da besteira que fizeram. Então a prudência, ela tem que existir na nossa vida. Essa prudência, no que diz respeito às coisas espirituais, ela tem tudo a ver com temor a Deus. Essa prudência tem a ver com temor, com respeito à palavra. Quem tem o respeito pela palavra de Deus vai se desviar das coisas erradas. A Escritura chega a dizer que aquele que teme ao Senhor, ele vai fazer isso. Ele vai se desviar dos laços da morte, né? O temor do Senhor nos desvia dos laços da morte. Vai nos tirar de situações que podem gerar para nós riscos, perigos, que a gente não deveria passar por aqui. Então tem coisas que falta uma prudência. Continuamos a lição. Essa virtude não nasce dentro de nós naturalmente. É um presente de Deus, a qual surge na medida em que ouvimos e praticamos os conselhos do Senhor. O texto a seguir nos mostra que Jesus é a voz a que devemos ouvir e obedecer. Vamos dar só uma paradinha aqui e entender o seguinte, ela falando a respeito dessa prudência. Essa capacidade que a gente recebe de Deus, quando a gente entende, passamos a ter o temor, o respeito por Deus, pela palavra dele, a gente aprende algo pela palavra e diz, não vou fazer isso não, isso não convém para mim. Uma questão de prudência. Sei que não vai ser bom para mim fazer tal coisa. Vou sair fora, a Bíblia diz isso, não vou arriscar. Então a gente começa a respeitar o que a palavra de Deus fala. Aquele que não respeita esses limites estabelecidos pela palavra vão ter sérios problemas. Essa prudência tem que existir no falar. Se não queremos ter problemas, inclusive na nossa própria família, no agir, na nossa forma de agir ou até de reagir, tem que haver essa prudência. Sem essa prudência, a gente começa a ter sérios problemas. Hoje pela manhã mesmo, vindo aqui para a igreja, estava um motoqueiro na pista, com alguém na garupa, os dois iam juntos, parece que conversando, e o motoqueiro ia devagar no meio da pista. O certo, na verdade, não é a moto andar nos corredores. O certo é ela ocupar o espaço de um veículo. Isso é o certo. Apesar de que a maioria não faz isso. Então os motoqueiros sempre vão pelos corredores cortando todo mundo, né? Aqui no Rio ainda tem até um pouquinho mais de respeito. Em São Paulo é muito pior. São Paulo chegou ao ponto deles qualquer carro que tiver no caminho, eles botam o pé assim e arrebentam os retrovisores dos carros todinho pelo caminho.
tem que abrir espaço, eles quebram os retrovisores. São Paulo chega a esse ponto, ao ponto das pessoas estarem até chumbando uma barra de ferro no retrovisor do carro, para quando o motoqueiro meter o pé, ele quebrar o pé e não quebrar o carro dele. Isso está acontecendo em São Paulo. Que ponto chega nisso? Espero que isso não chegue aqui no Rio de Janeiro. Mas enfim, resumindo o que eu estava falando, o motoqueiro estava no meio da pista, os dois estavam conversando, eu estava atrás dele, estava vendo que ele estava bem lerdo no caminho mesmo, estava andando devagar. Mas veio um outro carro veloz e tentou cortar, tentando jogar o motoqueiro para a lateral. Eu falei, esse cara está meio apavorado. E tentou, o motoqueiro não saiu. Quando abriu uma brecha, ele passou à frente do motoqueiro, e foi. E aí começou o problema entre os dois. Aí quando o motoqueiro fechou o sinal, o motoqueiro ia passar no corredor do meio do carro, o cara foi, jogou o carro assim, fechando o motoqueiro. Eu falei, meu Deus, Jesus ajuda esse cara, vai cair da moto desse jeito. O cara segurou e falou, já vi a cena ali criar um problema. Foram prudentes? Não só pela imprudência no trânsito. Uma hora dessa, às vezes sai uma faca, uma arma, uma confusão, perde-se a vida por uma bobeira qualquer. Enfim, a confusão se forma. Às vezes por uma palavra, às vezes a pessoa instiga o outro a uma violência. Poxa, pai, o vizinho falou lá que o senhor não é homem, não. Aí o pai já estufa o peito e ele vai ver só, pega uma peixeira, vou lá resolver com ele a situação. Totalmente imprudente. Quem guarda a palavra do coração, meu filho, não vamos entrar por esse caminho, não. Nós somos de Jesus e a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não vou entrar nesse caminho, não vamos lá. Mas o senhor está com medo? Não estou com medo. Eu tenho a palavra do meu Deus no coração e vou respeitá-la. Não vamos brigar contra ele, não. Vamos continuar firmes aqui e orando por ele. Mostrando para o filho outro caminho. A prudência nos faz tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Veja o que diz Provérbios, capítulo de número 10. Provérbios 10. O versículo é o 19. Provérbios 10, 19. Na multidão de quê? De palavras, não falta transgressão. Mas o que modera o quê? Os seus lábios é prudente. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com aquilo que a gente fala. A gente tem que ter prudência nas palavras. Numa palavra, a gente pode gerar um problema monstruoso dentro de casa. No casamento, na criação dos filhos, uma confusão violenta dentro de casa, separações, às vezes botar alguém para fora de casa. Quantos e quantos casos já ouvi assim? Que o pai botou o filho para fora de casa, ou que a mulher pegou a roupa do marido e jogou toda da janela para fora. A senhora uma vez falou isso comigo. Pastor, eu peguei toda a roupa dele, joguei tudo para lá de fora, ele disse, vai embora, e ele foi mesmo, pastor. E o que a senhora quer que eu faça? Eu queria que o senhor orasse para ele voltar. Ela disse, pastor, eu queria que o senhor orasse para ele voltar para casa. Eu disse, o que aconteceu? Pastor, perdi a cabeça. Uma hora dessa, quanta imprudência, quantas palavras ditas de maneira ruim, que machucam, que ferem, que magoam. A gente tem que ter prudência. Então o que diz a palavra? Na multidão de palavras não falta transgressão. Cuidado com o que você fala. Mas o que modera, o quê? Os seus lábios, o que modera, que toma cuidado com o que fala, ele é prudente. Tome cuidado. Comece a vigiar nas suas palavras. Seja mais prudente na forma de tratar o marido, na maneira de tratar a esposa, na forma de lidar com as pessoas. Seja mais prudente, seja mais cauteloso, mais cuidadoso no falar. Às vezes você pode falar a mesma coisa com outras palavras, bem diferente, bem diferente. Você pode juntar alguém e com aquelas palavras incentivá-los, motivá-los, ou você pode com aquelas palavras desmotivar essas pessoas, arrasar com elas. Depende do que você fala.
A nossa prudência tem que existir. Senão, a gente vai gerar muitos problemas na nossa vida. Mateus 10,16, o Senhor Jesus disse que nós temos que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Essa prudência tem que existir. Mateus 25, lembra das virgens? As 10 virgens? A Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram nécias, loucas, sem juízo. As 5 prudentes, elas não gastaram todo o azeite delas e ficaram sem nada, não. Elas armazenaram o azeite, tinham azeite com elas guardado, porque quando acabou o azeite da lâmpada delas, elas já tinham azeite lá. E elas mantiveram a sua lâmpada acesa. As imprudentes, as insensatas, as loucas, aquelas que não tiveram juízo, não tiveram cautela, não tiveram cuidado, não tiveram prudência, que fizeram? Gastaram tudo, nem se importaram por nada. Quando se viram sem azeite, estamos sem azeite, arruma um pouco para a gente. Não podemos, até nisso elas foram prudentes. Não podemos dar o azeite para vocês, porque se a gente der o azeite para vocês e o noivo demorar a chegar, nós vamos acabar ficando sem azeite igualzinho a vocês. É melhor que vocês corram, comprem o azeite enquanto é tempo, antes do noivo voltar. Elas foram prudentes até no fato de não emprestar o azeite. Elas tiveram a prudência. Conservaram o azeite com elas. Resultado disso, as outras saíram e foram à busca de comprar o tal do azeite. Quando voltaram, já era tarde demais, o noivo já tinha voltado e elas ficaram para trás. Essa prudência tem que existir na nossa vida. A gente tem que ser prudente. Entenda uma coisa, irmão. Tem muita coisa que a gente pode evitar na nossa família. Existem muitos problemas que podemos evitar se formos prudentes, se formos cuidadosos, se formos pessoas cautelosas. Se formos aquelas pessoas que, segundo Timóteo 5,8 fala, que cuida da sua casa, que cuida da sua família. E a gente precisa cuidar mesmo. Cuidar de estar perto, cuidar de aproximar, cuidar de quebrar as barreiras que existem, as dificuldades de diálogo que existem. A gente precisa se aproximar da nossa família. A gente precisa conhecer mais os nossos familiares. Precisamos conhecer mais o marido, conhecer mais a esposa, conhecer mais os filhos. Nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que talvez você já tenha ouvido falar, que dizem que a esposa traída é a última a saber. Já ouviram esse ditado? Dizem por aí? A esposa traída é a última a ficar sabendo. Não deveria ser a última. Deveria ser a primeira a saber. Mas só não soube porque não tomou a cautela necessária, porque não foi prudente, porque não estava tão presente quanto deveria estar. Vice-versa. A mãe, às vezes, é a última a saber que o filho está usando drogas. Não deveria ser a última. Na verdade, deveria ser a primeira, ou melhor do que isso, deveria ser alguém que evitasse que os filhos chegassem a esse ponto. Só que a vida da gente é tão corrida. Vivemos uma correria tão grande que a gente acaba não tendo muito tempo para prestar atenção uns nos outros. Quantos de vocês aqui, você que é casado, quem é casado? Quem é casado? E diga uma coisa, se o teu cônjuge estiver perto, não olhe para ele agora. Mas presta atenção, quantos de vocês saberiam me dizer com que roupa o seu cônjuge saiu hoje de manhã? Sim. Pastor, eu não tive tempo de olhar isso. Eu não tive tempo de reparar isso. Alguém diz assim, pastor, meu marido sai todo dia com o uniforme do trabalho, para mim é molezinha. Tá bom. Aí fica fácil. Aí fica fácil. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o fato de, às vezes, a gente não olhar muito para a nossa família. A gente não observar muito a nossa família. E a gente peca por isso. Esses dias Deus me deu uma palavra que eu guardei no coração. Que é Provérbios capítulo 20, versículo 11. Vamos abrir lá? Provérbios 20, versículo 11. Até
a criança se dará a conhecer pelas suas ações. E a sua obra, se a sua obra for pura e reta. Quando o texto fala até a criança, ele está dizendo que o adulto também. E até uma criança, ela se dará a conhecer pelas suas ações. Até uma criança. A gente conhece um ao outro pelas ações, pelas atitudes que nós temos. Sempre vamos dar sinais. A gente dá sinal de alegria, sinal de tristeza, sinal de mágoa, sinal de qualquer coisa. A gente dá sinais de que estamos bem espiritualmente ou que não estamos bem. A gente dá sinais. A gente sempre mostrará alguma coisa através das nossas atitudes. Só que nem sempre tem alguém reparando isso. Você está entendendo? Nem sempre tem alguém observando essas atitudes. Porque estamos muito ocupados, porque estamos muito atarefados, porque temos muitos problemas para resolver, não é assim? Então a gente acaba nem sempre observando isso. Mas até a criança, ela se dará a conhecer pelas suas ações. Até a criança. Se a sua obra for pura e reta. A gente tem que observar se essas obras dessa criança são puras e retas. Ou não. Se as atitudes desse marido são atitudes puras e retas. Se as atitudes dessa esposa são puras e retas. Se a atitude desse pai, dessa mãe, desse irmão, se essas atitudes estão sendo puras e retas ou não. A gente tem que observar. Sabe, uma palavra que às vezes a pessoa solta, ela diz muita coisa profunda do coração da pessoa. Às vezes uma palavra que a pessoa solte, ela está dizendo para você como é que ela está. O problema que ela está vivendo. E mais do que nunca, é hora de chamar a pessoa num canto e conversar. Não é aquela história que o filho chega da escola, e aí filho, como é que foi? Tudo bem. Ei marido, como é que foi o trabalho? Tudo bem. E esposa, como é? Tudo ótimo. Tudo bem. Mas não é um tudo bem de tudo bem. É um tudo bem quase que dizendo assim, não me pergunte. Não quero falar do assunto. Não quero abrir o caso. Não quero falar do que está acontecendo. E nisso muita gente está vivendo isso. Tudo bem, 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 tudo bem. Não é? Só que chega um dia que a gente descobre que não está tudo bem há muito tempo. As coisas estão bem complicadas. Mas não começou ali. Começou lá atrás, há muito tempo. Um casal, para chegar diante de um juiz querendo a separação, eles já estão separados há muito tempo. Muito tempo. Não é? Eles já estão separados há muito tempo. Às vezes tem casais que estão vivendo, já estão num processo de separação desde o namoro. Onde já tinham tantos problemas, tantas brigas, tantos desentendimentos, que casaram achando que resolveriam as coisas. E não é assim que a gente resolve os problemas. Alguns estão vivendo dificuldades na relação do casal, não há diálogo. Às vezes não há vida íntima entre o casal. Há muito tempo. O diabo está cirandando, peneirando o relacionamento, querendo acabar com o casamento há muito tempo. Quando chegam diante do juiz, aquilo já tem muito tempo está rolando. Não te agora. Eles já estão se separando há muito tempo. Quando em Mateus 19 a Bíblia diz para a gente: o que Deus uniu, não separe o diabo.
Não é isso que está escrito? Não. A Bíblia diz: deixará pai e mãe, iniciar sua adjutora, os dois serão uma só carne, e o que Deus uniu, não separe o homem. Como é que o homem separa? Quando ele chega diante do juiz? Não. Ele separa com as atitudes, com as palavras, com as ações, ou falta delas, com os problemas, com as atitudes que ela vai tomando, as palavras que essas pessoas vão falando, no dia a dia do casamento, no decorrer de uma vida. Eles vão se separando, vão se distanciando, vão se esfriando, vão, se magoando, vão se entristecendo, vão se frustrando, até chegar ao ponto de dizer: não tem mais amor. Acabaram os sentimentos. Não tem mais por que continuar. Não há mais motivação ou motivo algum para continuarmos juntos. Então a melhor coisa, vamos cada um ir para um lado e estejamos os dois felizes, separados. Que não é verdade. Não é a solução. Isso é o que o diabo traz como solução para as pessoas. E elas acabam enveredando mergulham nessa falsa ideia do capeta. Quando a realidade é: os corações estão feridos, magoados, chateados, entristecidos, por uma série de problemas que viveram, acumularam em seus corações, e essa iniquidade, disse Jesus, esfria o amor de qualquer um. E por isso estão assim. Então precisam rever o que é que está acontecendo, por que estão vivendo assim. Pais e filhos que não se falam. Vamos ser o trivial, né? Os diálogos são aqueles triviais, os mais comuns do dia a dia da família. Ó, está na hora de ir para a escola, levanta, não sei o quê, já tomou café, já fez isso, já colocou aquilo, ó, bota a roupa para lavar, ó, não sei o quê, não deixa essa meia no chão, ó, faz não sei o que lá, corre, faz isso, ó, já fez o dever de casa, tem que fazer, ó, não sei o que, essas coisas do dia a dia. Mas isso não é um nível de conversa que cria vínculos familiares. Não é isso que cria vínculo familiar. Então você pode saber que teu filho está na escola, ou que ele está no trabalho, você pode saber que teu marido está trabalhando, está estudando, você pode saber onde está tua esposa, você pode saber dessas coisas básicas.